Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 3 aí de elementos de máquinas, tá? Bom pessoal, nessa daqui então que seria a minha primeira questão, né? A questão número 1, nós vamos ter que fazer um projeto de uma engrenagem, né? E lendo aqui o contexto da questão, ele diz aqui pra gente que em um sistema de transmissão por engrenagens, o pinhão do motor elétrico que aciona o pistão, ele possui uma potência de 40 HP, que seria o equivalente aqui a 30 kW, tá? Então, pessoal, eu vou iniciar a questão retirando os dados aqui dela, beleza? E aí a gente vai fazendo as discussões aí necessárias para a gente poder fazer esse cálculo, tá? Então, primeiramente, como dados aqui, do que foi fornecido para a gente foi, então, um valor de potência, tá? E, pessoal, para a gente fazer a utilização dessas equações que nós temos aqui, essa potência ela tem que ser dada em watts mesmo, beleza? Então, nós vamos colocar aqui 30 kW, tá? Ou também podemos colocar 30.000 watts, né? Eu já vou utilizar esse valor como 30.000, porque daí a gente já cai nas unidades fundamentais ali que a gente precisa, tá? Vamos adotar nossa potência aqui como 30.000, então. Então, vamos lá, né? Ele atua aqui com uma rotação de 1.500 RPM, tá? E, pessoal, geralmente a letra que a gente utiliza para representar a rotação é a letra N aqui, né? Tá? Então, isso aqui seria de 1.500 RPM, tá certo? A gente utilizar essa notação correta aqui é importante porque aí a gente já sabe quais são os índices aqui que a gente precisa substituir nas equações aqui que a gente vai precisar, tá? Então, vamos lá. As engrenagens, elas atuarão em eixos de transmissão com carga uniforme, com o tempo de serviço previsto para 10 horas, tá? Então, foi dado para a gente aqui um fator de serviço, que é em função desse tempo de serviço aqui, ele é igual a 1, tá certo? E, pessoal, o fator de serviço, tá? A gente geralmente representa ele pela letra φ, tá certo? Ó, o φ é este φ que vocês estão vendo aqui, tá? O meu φ ficou meio feio aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui a gente vai utilizar ele como sendo 1, beleza? Avançando aqui, então, pessoal. O pinhão ele possui um diâmetro primitivo aqui de 75 milímetros e um número de dentes de 30, tá? E com um fator de forma aqui de 3,05. Então vamos lá, vamos com calma, tá? O diâmetro primitivo, pessoal, nós vamos chamar ele de dp ou simplesmente de d, tá certo? Eu vou deixar ele como dp aqui, tá? E ele vale aqui 75 milímetros, tá? Número de dentes, pessoal, geralmente a gente representa pela letra Z, tá? E aqui nós temos 30. Fator de forma, né, que ele colocou ali pra gente, tá? Aliás, fator de forma aqui, ó, 3,05. O fator de forma, pessoal, a gente geralmente representa ele pela letra Q. Este Q que vocês estão vendo aqui, ó. Então, Q, tá certo? É igual a 3,05 aqui, ó. Tá? E aí, uma outra situação aqui que foi informada pra gente é a seguinte, né? Ó, se o material a ser utilizado ele possui tensão admissível de 220 megapascal e módulo aqui, ó, 2,5, tá? Então, vamos com calma aqui, ó. A nossa tensão sigma ADM aqui, ó, tensão admissível, tá? É de 220 MPa, tá certo? Megapascal. E aí, outra informação que nós temos, tá certo? Que foi dada aqui pra gente, módulo dessa engrenagem é de 2,5, tá certo? Então, M, tá? É igual 2,5, beleza? E ele quer saber o seguinte, qual deve ser a espessura da nossa engrenagem. Pessoal, a espessura da engrenagem, geralmente a gente representa pela letra B, tá? Esse B que vocês estão vendo aqui que aparece nessa nossa equação aqui, ó. Então, B é quem nós precisamos calcular, tá? Bom, vamos então iniciar os nossos cálculos, né, pessoal? Essas equações que foram fornecidas aqui no nosso exercício são equações que a gente vai utilizar efetivamente para fazer o nosso projeto da engrenagem, tá? E basicamente tudo que nós vamos precisar estão aqui nessas equações, tá certo? Nós vamos iniciar o nosso cálculo aqui, pessoal, ó, com o momento aqui que ele vai atuar em cima da nossa engrenagem, a engrenagem a ser projetada aqui, tá? Momento, a mesma situação, é a mesma coisa do que torque aqui, né? Então, vamos lá, ó, primeiramente calculando esse nosso momento. Vamos elencar os cálculos aqui, tá? Ó, então, cálculo do momento, beleza? Do momento na engrenagem, tá? Na
engrenagem. Beleza, então nós vamos utilizar a mesma equação que foi fornecida ali pra gente, tá certo? Este momento, tá? MT aqui, né, como foi representado, ele é dado por 30.000, esse que é uma constante, que multiplica o valor da potência que nós temos aqui do nosso motor, dividido aqui por π vezes... Bom, então substituindo os dados que nós temos aqui, né, pessoal, vamos lá. Então a gente vai colocar aqui 30.000 da própria equação, que multiplica aqui P, que seria a potência ali do nosso motor, né, que é 30.000 também, tá? Eu vou utilizar ela em watts mesmo, tá certo? Porque daí ele já cai nas unidades de medida que a gente vai precisar aqui. Dividido por π, né? Isso aqui que multiplica N, então, onde N seria a rotação aqui que nós vamos ter do nosso pinhão, consequentemente que vai ser transmitido ali para a nossa engrenagem, tá? Então, nós vamos colocar aqui um valor de 1.500. Aliás, 1.500. Sobrou um zero aqui. Espera aí. Vamos lá, 1.500. Beleza. Pessoal, se vocês executarem, tá, esse cálculo aqui, jogar esses valores na calculadora, o resultado que eu obtive aqui foi 190.985. Eu vou usar duas casas decimais aqui, tá? 0,93. E a unidade de medida disso? Pessoal, isso aqui vai ser Newton vezes milímetro. Por que milímetro? Porque a gente utilizou esse cidadão aqui sendo medido em watts, tá certo, pessoal? Então, aqui já vai cair na nossa unidade de medida padrão e fundamental que a gente vai precisar, tá? Agora, gente, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, avançando aqui na aplicação das equações. Eu vou calcular o valor dessa força tangencial aqui na engrenagem, beleza? Só que eu quero que vocês percebam, pessoal, que aparece um D aqui, ó, tá? Esse D, ele seria o diâmetro primitivo da engrenagem que eu estou calculando, tá? Então é só um cuidado que a gente tem que tomar, porque o que foi informado aqui no exercício foi o diâmetro primitivo do pinhão, tá certo? Então, e aqui também nós temos um número de dentes aqui, ó, do pinhão, tá? Só que aí, gente, para engrenagem, tá? Ele não falou nada sobre a quantidade de dentes aqui que é pra gente colocar. Então eu vou admitir que a nossa engrenagem tem um número de dentes igual ao número de dentes do pinhão, que é igual a 30, beleza? Então, ó, só pra gente ir avançando aqui, tá? Nós vamos calcular o diâmetro primitivo da engrenagem. Diâmetro primitivo da engrenagem. Beleza, como é que a gente faz para calcular diâmetro primitivo, tá, pessoal? Temos uma equaçãozinha bem tranquila, tá? O diâmetro primitivo ele é dado por M, que é o módulo da engrenagem, que multiplica Z, que é a quantidade de dentes que nós temos aqui, tá? Então, ó, o nosso diâmetro primitivo ele vai ser, módulo da engrenagem, pessoal, é 2,5, tá? Então, 2,5 aqui. E Z é o número de dentes que a gente vai admitir. Então, o valor de Z é 30, não é isso? Então, nós vamos colocar esse 30 aqui, ó, tá? Pessoal, se vocês multiplicarem, tá? 2,5 por 30, isso aqui dá exatamente 75 milímetros aqui, ó, tá certo? Então, pessoal, por coincidência aqui, então, se a gente está utilizando o mesmo número de dentes, tá? O diâmetro primitivo do pinhão e da nossa engrenagem, eles vão ser iguais, beleza? E tudo bem, não tem problema, tá? Eles têm exatamente o mesmo valor. Agora,